Olá, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? A minha semana foi bem legal. Lembra que na semana passada eu falei que hoje a gente ia continuar falando sobre ritos? Então, mas hoje nós vamos falar sobre uma outra forma de expressão dentro dos ritos. Mas antes da gente começar, vamos lembrar um pouquinho da semana passada? Na semana passada nós aprendemos sobre o rito da oração em diferentes organizações religiosas. Nós vimos que a oração, por mais que normalmente a gente use essa palavra para falar da forma como os cristãos, principalmente os evangélicos, conversam com o transcendente, muitas religiões se utilizam da oração para conversar com o transcendente. E essa oração tem muitas funções. A função de louvar, de meditar, de agradecer, de pedir, suplicar, várias funções para a oração, de acordo com a necessidade daquela pessoa que está usando essa forma de se comunicar com o transcendente. Hoje nós vamos ver uma outra forma de expressão da religiosidade. Essa outra forma também compõe os ritos religiosos. Em algumas vezes, em algumas religiões, inclusive é usada durante a oração. Em outras religiões é usada para outras formas de comunicação com o transcendente, para outras formas de rito. E para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar aquele material básico de anotação, caderno ou aquela folha onde você costuma anotar as coisas da nossa aula, lápis de cor e lápis ou caneta, aquilo que você gosta de usar para escrever, combinado? Então separa o seu material que eu já volto para a gente começar a nossa aula de hoje. Agora que você já separou o seu material para a aula de hoje, nós vamos começar a nossa conversa. E para começar, nós vamos ver alguns gestos que compõem a expressão da religiosidade que são usados nos ritos religiosos. Nossa, que coisa mais complicada! Na verdade, não é tão complicado assim. Você sabe o que é um gesto? Alguém já falou que alguma coisa que você fez com as suas mãos era um gesto feio? Algumas pessoas, quando estão brigando no trânsito, fazem algumas coisas com a mão que são gestos feios. Um gesto é um movimento, é um sinal que nós fazemos. Ele pode ser feito com as mãos, pode ser feito com o rosto ou com o corpo todo. Os gestos são formas de expressão. Muitas vezes, quando nós não podemos falar alguma coisa, nós usamos um gesto. Por exemplo, quando nós queremos dizer que está tudo certo, a gente faz um joia. A gente mostra o dedão assim para dizer que está tudo certo, que está tudo bem.
Então, os gestos muitas vezes são usados quando nós não podemos expressar com a nossa voz ou quando nós queremos fazer uma expressão mais rápida, uma forma de demonstrar algum sentimento, alguma coisa. Mas, na religiosidade, esses gestos são formas de expressar os seus sentimentos ou de se comunicar com o transcendente. Para a gente começar, eu vou falar um que talvez você já tenha percebido. Você já reparou que algumas pessoas fazem um gesto com a mão quando passam na frente de uma igreja católica? Ou de um cemitério? Quando eu estou indo para o meu trabalho, eu sempre vou de ônibus. E o meu ônibus passa na frente de várias igrejas católicas. E eu comecei a reparar que algumas pessoas dentro do ônibus fazem um gesto com a mão quando o ônibus passa na frente dessas igrejas. Você já viu alguém fazendo isso? Sabe o que esse gesto significa? Eu vou convidar você para assistir um vídeo rapidinho comigo que vai falar um pouquinho desse gesto e aí a gente volta para conversar, certo? Então presta atenção no vídeo. Um objeto formado por duas linhas que se cruzam é um dos principais símbolos da fé cristã. Na alma minha vem o significado da cruz. Sem a cruz, eu não tenho vida. Eu tenho que carregar a minha cruz. Um símbolo, de vitória de Jesus. Para a Igreja Católica, Jesus escolheu o caminho da cruz para salvar a humanidade e demonstrar o amor da Santíssima Trindade por nós. Para os católicos, a cruz, como lugar de sacrifício de Cristo, é o princípio da salvação dos homens. A cruz é central na nossa espiritualidade justamente porque nela nós encontramos o Cristo que entregou-se para a nossa salvação. Este é um sinal de respeito, fé e esperança. A cruz na testa para livrar do mau pensamento, da boca para livrar das más palavras e no peito para livrar das más obras que nascem do coração. 3 partes, Então, pelo sinal da Santa Cruz, vai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, para livrar de tudo, do Pai, o Filho e o Espírito Santo também. No dia 14 de setembro, a Igreja celebra o dia da festa de exaltação à Santa Cruz. Então, celebrar a Santa Cruz é celebrar a cruz salvadora de Jesus que redimiu a humanidade, mas também que cada um de nós seja responsável em carregar a própria cruz. E que o próprio Jesus nos diz, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. A mesma cruz que significa condenação, crueldade, também é símbolo de vitória, esperança e vida eterna. Por isso, para o padre Reginaldo Anselmo, os cristãos precisam levar todo esse significado para a vida. Agora, se eu apagar de fato das minhas memórias, a memória de Cristo na cruz, então essa solidariedade ela não tem sentido. Ela cai em um ato de ONG, mas não no sentido de fé, de cristão. Mas o que será que esse gesto significa? Será que todos os católicos fazem? Vamos ler juntos um textinho sobre ele? A tradição nos ensinou este e alguns outros costumes que demonstram respeito e devoção. Ou seja, não é pecado se você passar em frente a uma igreja e não fizer o sinal da cruz. Ao mesmo tempo, se fizer, será uma linda demonstração de amor e manifestação da sua fé. Então, o que ele quer dizer para a gente nesse texto é que não são todos os católicos que fazem esse sinal da cruz com a mão. E também não é errado se um católico passar na frente de uma igreja e não fizer. Isso é um costume, isso é um hábito que algumas pessoas aprenderam com os seus avós, com os seus pais, aprenderam na catequese e acabaram trazendo para a vida e continuam fazendo isso e ensinando para os seus filhos, para os seus netos. Não é errado se um católico passa na frente da igreja e não faz o sinal da cruz. Mas, se ele fizer, é sinal de que ele tem esse costume, de que esse ritual veio da sua família, veio da sua cultura e acompanha as gerações. Então, aqui a gente pode observar que, mesmo sendo um ritual, mesmo sendo uma expressão da religiosidade, não são todos os adeptos daquela religião que realizam. Normalmente, esse gesto é realizado no momento da oração. Então, quando o católico vai rezar, ele faz esse sinal.
Você também já deve ter percebido que alguns jogadores de futebol fazem isso quando entram em campo. Então, antes do jogo começar, eles fazem esse sinal. É uma forma de demonstrar, de expressar a sua religiosidade e também pedir proteção para aquilo que vai acontecer. Então, se o jogador vai para uma partida muito importante, ele faz esse gesto como um pedido de proteção, um pedido de ajuda para aquela partida de futebol. E as pessoas que fazem quando passam em frente a igrejas, em frente a cemitérios, fazem isso em sinal de respeito. Mas aqui nós falamos sobre os católicos. Outras religiões possuem outros gestos. E agora, quem vem contar isso pra gente é um menino muito especial que vai nos mostrar alguns gestos da sua religião. Presta atenção nesse vídeo. Olá pessoal, venho por meio desse vídeo publicar um ponto que eu fiz de minha autoria de Pai Benedito das Almas. Se puder, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e vamos pro ponto logo depois da vinheta. Sai Pai Benedito, salva as almas, sai Pai Benedito. Eu vou bater cabeça no gongá, eu vou me rezar com os pretos velhos. Eu vou bater cabeça no gongá, eu vou me rezar com os pretos velhos. Mas esse velho é um bom trabalhador. Pai Benedito das almas, ele chegou, rezando, dando a sua proteção. Saravá, Pai Benedito, traz a cura em suas mãos. Ele chegou, rezando, dando a sua proteção. Saravá, Pai Benedito, traz a cura em suas mãos. Oi, eu vou bater cabeça no gongá. Eu vou me rezar com os pretos velhos. Eu vou bater cabeça no gongá. Eu vou me rezar com os pretos velhos. Mas esse velho é um bom trabalhador. Pai Benedito das almas, ele chegou, rezando, dando a sua proteção. Saravá, Pai Benedito, traz a cura em suas mãos. Ele chegou, rezando, dando a sua proteção. Saravá, Pai Benedito, traz a cura em suas mãos. Sai, Pai Benedito, salva as almas, sai, Pai Benedito, sai, Pai Benedito das almas. Adorei as almas. Esse vídeo nos mostra um ponto cantado na Umbanda. E quando nós assistimos esse vídeo, nós percebemos alguns gestos e algumas coisas que ele fala que compõem os gestos que expressam a religiosidade. Tem duas palavrinhas que ele canta que representam um gesto. Elas são um gesto que é realizado na Umbanda, que é bater cabeça. Outra coisa que nós também percebemos nesse vídeo é que o Natan, esse menino super bacana que gravou, ele batia palmas enquanto cantava. Isso também é um outro gesto. E agora a gente vai ler juntos o que esses dois gestos significam, combinado? Então acompanhe a leitura comigo. Bater cabeça na Umbanda significa saudar o sagrado, encostando a testa no chão ou no altar. Varia de uma casa para outra. Cada casa adota seu próprio ritual e liturgia. Bater cabeça, portanto, significa saudar, reverenciar, respeitar, entregar-se ao sagrado, amor, devoção e religiosidade. Quando a gente fala bater cabeça, assusta um pouquinho, né? Mas é só uma expressão utilizada para dar nome a esse gesto. Então, os devotos, né, os praticantes de Umbanda, dependendo da casa, como a gente viu ali no texto, cada casa vai definir o seu ritual, eles devem encostar a sua testa no chão ou no altar. Eu perguntei para algumas pessoas como que faz no caso das pessoas que não conseguem se abaixar para encostar a sua testa no chão ou no altar. Pessoas que são mais velhas ou que têm alguma dificuldade de mobilidade não conseguem fazer isso. Eles me explicaram que essas pessoas podem tocar com a mão
o chão ou o altar e aí tocar a mão na cabeça. Mas isso também vai variar de uma casa para outra, depende da organização. Então esse bater cabeça é uma saudação, é uma reverência, é um gesto que expressa a religiosidade e também é usado para reverenciar o sagrado, então para mostrar que você tem respeito pelo sagrado que está representado ali naquela casa, naquele altar. E a outra coisa que a gente viu é a questão de bater palmas. Vamos ler juntos por que o Natan batia palmas enquanto cantava? A reza é musical, a cura é musical, a quebra de demanda é musical, o casamento é musical, o batismo é musical, os orixás e guias são chamados com música e as despedidas também são feitas com música. Assim, bater palmas no terreiro é algo tão importante quanto a curimba. As palmas são a extensão do corpo, do que está sendo cantado. Então, nos terreiros de Umbanda, é muito comum nós termos instrumentos de percussão, que são aqueles instrumentos tipo tambor, atabaque, que tem esse som de batida. E no nosso corpo, nós também conseguimos fazer esse tipo de som. E batendo palmas é um desses modos da gente reproduzir a percussão com o nosso corpo. Então, quando se está cantando ponto e se bate palmas, você dá o mesmo ritmo, a mesma batida com as suas mãos. Então, é um gesto que serve de apoio para o momento de cantar, para o momento de reverenciar o sagrado. Nós vimos aqui um gesto da Igreja Católica, 2 gestos da Umbanda e agora eu vou convidar você para assistir comigo um vídeo rapidinho onde nós vamos conseguir identificar um gesto de uma outra religião. Presta atenção nesse vídeo. Nesse vídeo nós vimos 2 importantes gestos para meditação. Um deles a gente já conversou aqui, que é a postura de lótus. Então ali nós vimos vários monges sentados na postura de lótus. E o outro gesto é um gesto que se faz com som, que é a pronúncia do Vamos ler juntos o que isso quer dizer? Então, primeiro falando sobre a postura de lótus. No simbolismo budista, o significado mais importante da flor de lótus é a pureza do corpo e da mente. Nas religiões asiáticas, a maior parte das divindades costuma surgir sentada em uma flor de lótus durante o ato da meditação. No yoga, a posição de lótus, chamada de Padmasana, é a postura tradicional de meditação, em que a pessoa fica sentada, entrelaça as pernas e pousa as mãos sobre os joelhos.
Então é aquela postura que nós já vimos em aulas anteriores, quando nós falamos sobre a oração, que as pernas ficam nessa posição, cruzadas, e as mãos sobre os joelhos, com o dedo naquela posição que nós também já vimos numa aula anterior. Então essa postura é um gesto muito importante, muito sagrado. Agora a gente vai ver esse outro gesto, que é esse som que é feito. Vamos ler juntos? O mantra Om aparece no início e no final de praticamente todas as orações e rituais dos textos litúrgicos. Ele assume um importante papel como um encantamento sagrado, necessário para os rituais de adoração, para as orações, para os casamentos e para os ritos de passagem que marcam vários momentos da vida de um hindu, como nascimento, batismo e cremação. Então esse som que é produzido, esse som que a gente chama de Om, ele é uma vibração. Quando a gente faz esse som da forma como os budistas, como os hindus fazem no momento da meditação, a gente sente até aqui esse osso do nosso peito vibrando. Então essa vibração é um som que conecta a pessoa com a divindade. Por isso que ele é um som tão sagrado, tão importante. Isso que nós vimos hoje são apenas alguns exemplos. Nas próximas aulas nós vamos conhecer outras formas de rito e as suas funções dentro das comunidades. Então isso aqui é só para a gente ter um gostinho do que acontece. Nós vamos agora fazer duas atividades. Na primeira você vai precisar daquele material de anotação e do seu lápis de cor. Combinado? Então você vai relacionar cada uma das imagens à religião correspondente, daquelas que nós vimos hoje. Mas além de você fazer isso olhando aqui na tela, brincando, eu vou pedir para você copiar no seu caderno e tentar desenhar. A primeira imagem é uma pessoa batendo palmas, então tem duas mãozinhas ali batendo. A segunda é uma cruz, que representa uma das religiões que a gente viu na aula de hoje. E a terceira é uma flor de lótus, que representa a outra religião. Então vou pedir para você fazer os seus desenhos, copiar a coluna com o nome das religiões e eu já volto para te mostrar qual que é correspondente com qual, combinado? Então capricha no desenho.
aí, como que ficou o seu desenho? Eu tenho certeza que ficou muito legal. E você conseguiu relacionar o gesto com a religião? Qual religião bate palmas, qual faz o sinal da cruz e qual usa a postura de lótus? Vamos ver juntos a resposta? Então, aí na tela agora a gente tem a resposta. Então, bater palmas na nossa aula de hoje está relacionado à Umbanda, fazer o sinal da cruz está relacionado ao catolicismo e a postura de lótus relacionada ao hinduísmo. Aí você vai perguntar assim, mas professora, outras religiões batem palmas? Sim, muitas religiões no momento da música utilizam palmas para dar ritmo para a música, para louvar, para se conectar com o transcendente. É muito comum até na igreja católica, nas igrejas evangélicas, em várias outras religiões, a gente vê as pessoas batendo palmas na hora da música. Então essa pode ser considerada um gesto religioso para várias religiões diferentes. Lógico que em cada religião ela vai assumir um significado especial. Então cada religião dá um significado para aquele gesto. A mesma coisa o sinal da cruz. É mais comum nós vermos as igrejas católicas utilizarem esse sinal no momento das orações. Mas isso não quer dizer que pessoas de outras religiões não possam também fazer esse sinal ou se utilizar desse gesto. Mas em cada religião ele vai assumir um significado. Assim como a postura de lótus, que como nós vimos na nossa aula de hoje, ela é utilizada no momento da meditação, no momento da oração dentro do hinduísmo, dentro do budismo, mas nas práticas de yoga nós também vemos muitas pessoas utilizarem a postura de lótus. E não só nas práticas de yoga. Quando nós estamos na escola fazendo alguma brincadeira como lenço atrás, nós sentamos na quadra como? Com as pernas cruzadas na postura de lótus. Agora a gente sabe o nome dessa posição. E quando o professor de educação física ou algum outro professor que leve a gente para brincar lá fora falar para a gente sentar no chão, a gente pode falar: então nós vamos sentar na postura de lótus? Olha que chique, descobrimos o nome da postura para a gente usar nas outras aulas. Então essa postura de lótus ela é usada para muitas coisas. Dentro da religião ela recebe um significado especial. Isso vai acontecer não só com esses 3 gestos, com muitos outros, que são usados por várias religiões diferentes, que são usados fora da religião, mas o significado que ele recebe depende de quem está usando, certo? E agora nós vamos para a nossa segunda atividade de hoje. Você conhece ou faz algum gesto repetidamente? Sabe o significado dele? Descreva o gesto e o seu significado. Aqui, não precisa ser só um gesto religioso, pode ser um outro gesto que você fez, como aquele que eu mostrei no início da aula. Lembra que eu falei no início da aula que quando a gente quer falar que está tudo certo, a gente faz assim? Então esse é um gesto que algumas pessoas chamam de joia, outras chamam de positivo. É um gesto que a gente faz muitas vezes e que o significado dele é dizer que está tudo certo. Então agora eu vou pedir para você copiar a pergunta, pensar quais os gestos que você faz e responder no seu caderno qual gesto você faz e qual é o significado dele para você. Combinado? Então faz a sua atividade que a gente já volta a conversar mais um pouquinho.
Agora que você já pensou sobre os gestos que você faz, já aprendeu vários gestos religiosos, eu queria só falar rapidinho da importância dos gestos e da gente usar essas formas de expressão. Existem algumas pessoas na nossa sociedade que por algum problema de saúde, por alguma questão genética, não escutam, que a gente costuma chamar de pessoas surdas. Essas pessoas se utilizam dos gestos para se comunicar, que nós aqui no Brasil chamamos de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Então as pessoas que são surdas, elas se utilizam só dos gestos para se comunicar, não só com o transcendente, mas também com os seus colegas, com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas no trabalho. Por isso é muito importante a gente prestar atenção nesses gestos e, na medida do possível, aprender alguns para poder se comunicar com essas pessoas. Então a gente viu na aula de hoje que os gestos eles são muito importantes nas religiões, eles adquirem um significado especial para as religiões, mas eles também são muito importantes para a nossa comunicação. Eles são muito importantes no nosso dia a dia. E nós devemos sempre tomar cuidado com o significado dos gestos que nós fazemos, porque às vezes, até sem querer, a gente acaba fazendo alguns gestos com a mão que não tem um significado legal e acaba magoando as pessoas que a gente gosta. Então a gente tem que sempre cuidar para fazer uns gestos bacanas, para deixar as outras pessoas felizes e comunicar aquilo que nós estamos sentindo, certo? E a nossa aula de hoje vai chegando ao fim. Nós conversamos hoje sobre expressões religiosas, sobre os gestos dentro das organizações religiosas, os diferentes significados que eles podem adquirir de acordo com o lugar, de acordo com a religião, de acordo com o sentimento que nós queremos expressar. Na semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho sobre ritos, só que é uma outra coisa dentro dos ritos. O que será que está preparado para a semana que vem? Tá curioso? Curiosa? Te garanto que vai ser super legal. Mas para fechar nossa aula de hoje, aquele nosso combinado de sempre. Lave muito bem as suas mãos, tome bastante água para ficar bem saudável, bem legal para a gente se encontrar semana que vem. Combinado? Até lá!